Jejum, ritual versus responsabilidade. Esse é o tema que nós vamos estar trabalhando agora nesta mensagem, dentro do texto do capítulo 58 do profeta Isaías. E nós vamos fazer as nossas observações a partir do verso de número 1, que mostra para a gente o anúncio da transgressão do povo. Nós vemos Deus trabalhando com o profeta Isaías, vai, clama, né? Enche o pulmão, fala com o povo, anuncia a transgressão deste povo, para que eles possam, então, tomar uma atitude de corrigir. No verso de número 2, nós começamos a ver em que estava caracterizando essa transgressão. Deus começa a dar detalhes para o povo sobre aquilo que eles estavam fazendo de errado. E é muito importante a gente observar isso hoje, porque muita gente hoje cai neste mesmo erro por falta de observar a palavra de Deus. Aquilo que Deus já tinha falado, lá no passado, muitas pessoas copiam o mesmo erro, em vez de copiar aquilo que tinha que ser obedecido. Então, no verso de número 2, traz para nós uma aproximação maquiada, apenas externa, que finge prática de justiça. É uma aproximação maquiada, que é apenas externa e que finge prática de justiça. As pessoas elas estavam pensando que elas poderiam esconder de Deus o interior delas. Elas estavam fazendo todas as coisas de forma bem formal, bem aparente, bem externa, e se aproximavam de Deus, como se Deus não fosse perceber o que estava por trás de toda aquela maquiação que eles tinham. Então, é importante que a gente tenha isso em mente e a consciência de que nós não podemos e nem vamos conseguir enganar a Deus. Uma resposta a um jejum inoperante. O que vem a ser um jejum inoperante? É um jejum que não produz efeito, é um jejum que não vai gerar uma resposta esperada por aquelas pessoas que estão fazendo abstinências apenas de alimento. Tem uma coisa que é muito importante a gente observar, que essa resposta dada por Deus aponta 3 enganos do povo a si mesmo. Mostra que eles estavam jejuando pelos próprios interesses. Em segundo lugar, mostra que eles estavam com práticas incorretas sobre seus empregados, estavam oprimindo seus trabalhadores. Em terceiro lugar, mostra uma motivação equivocada pela qual eles estavam jejuando. Então, tais coisas impediam a realização, o alcance desejado, o alcance almejado pelo qual eles estavam jejuando. Bom, uma outra coisa que é super importante observar é a questão do rito externo e aparentemente correto. Jamais foi escolhido por Deus. O rito externo e aparentemente correto. O rito que jamais foi escolhido por Deus. Como nós falamos anteriormente, um jejum que estava maquiado. Um jejum que estava praticamente fazendo uma aproximação externa da pessoa e Deus. Mas não estava aproximando-se de Deus a pessoa por inteiro. Havia intenções ocultas. Havia algo no interior das pessoas em que elas pensavam que estavam conseguindo impedir de Deus enxergar, e não estava. Então, esse rito externo, aparentemente correto, passa uma sensação de santidade, um ar que dá a impressão que as pessoas realmente
estão andando e fazendo as coisas certas e corretas, mas não estavam, porque foi aí mesmo onde Deus denunciou que não era um jejum que ele havia escolhido para aquele povo. Bom, como nós podemos observar então, falamos muitas coisas aqui sobre jejum e o que vem a ser realmente jejum. Jejum que Deus quer, jejum que Deus escolheu. Como acontecem essas práticas? O que a gente observa do verso de número 4, ele fala assim, verso de número 4 e verso de número 5. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e debater uns com os outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não serão ouvido. Seria este o jejum que escolhi? Aí vem detalhadamente o que eles estavam fazendo, que estava incorreto. Que num só dia, a pessoa se humilhe. Incline a cabeça como um junco. E assenta, estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Tudo aquilo que dava a impressão que realmente as pessoas estavam se sacrificando, se esforçando, se humilhando, se curvando diante de Deus, mas não era realmente o que estava no interior de cada pessoa. Tudo isso não passava de rito externo, dando uma aparência de um jejum correto. Bom, então o que nós podemos identificar como um jejum segundo a vontade de Deus, um jejum do qual o próprio Deus ele requer do ser humano, requer dessas pessoas que abraçaram a aliança com ele. Isso sim, seria um jejum segundo a vontade de Deus. Ele mostra para cada um de nós, a partir do verso de número 6, ele diz, será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Será que não é também que vocês repartam o pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Então o que a gente pode observar é que a vontade de Deus, essa soberana e expressiva vontade de Deus, ela apresenta para a gente um jejum segundo o gosto de Deus, segundo aquilo que Deus quer. Um jejum que não pode ser confundido com uma simplesmente abstinência de alimento, como as pessoas fazem uma dieta. Jejum não pode ser confundido com dieta. Jejum não pode ser confundido apenas como uma forma de reduzir a alimentação, de enfraquecer o corpo físico. Não é isso. Jejum é abstinência também de ideias malignas, de ondas que vão contra a vontade de Deus. O jejum, o objetivo dele principal é colocar, com que o homem, o ser humano, possa se identificar mais com Deus no sentido espiritual. Mostra o quanto nós somos também humanos, somos capazes de enxergar o próximo como alguém que é realmente semelhante, não como um objeto ou uma coisa que possa simplesmente ser usado. Então, esse jejum verdadeiro, ele requer, na verdade,
que haja políticas públicas, política social, para que haja um equilíbrio na sociedade e não um desequilíbrio, como estava havendo. Então, aqui a gente pode observar também, fazendo uma comparação, a última parte do verso de número 4 com o verso de número 9, que a última parte fala que, jejuando assim, como hoje, o clamor de vocês não serão ouvidos, verso de número 4, né? A última parte dele. Já no verso de número 9, mostra que então vocês pedirão e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Ou seja, jejuando de forma errada, as pessoas não obtêm uma resposta correta de Deus. Fazendo um jejum de forma correta, algo que é segundo a vontade de Deus, elas obtêm uma resposta positiva da parte de Deus. Então, na verdade, traz aqui um todo uma resposta para aquilo que as pessoas estavam procurando naquela época. Eles estavam questionando Deus porque elas estavam se afligindo e Deus não estava atentando para aquilo, porque aquilo que estava sendo feito de forma errada, aquilo que estava sendo feito de forma incorreta, realmente não tem como ser respondido de forma correta. Mas esse Deus misericordioso mostra que o amor ele leva a consciência a todos e a oportunidade também de corrigir as suas práticas erradas, as suas ações que produzem efeitos segundo também algumas vezes segundo as intenções, porque muitas das vezes algumas práticas não vão segundo as intenções divinas, mas elas podem produzir efeitos que sejam totalmente contrários. Então, a obediência ela deve ser incluída na prática do jejum. Obediência à palavra, ou seja, quando a pessoa ela está jejuando, ela tem que estar em harmonia, buscando também da palavra de Deus a vontade, conhecer cada vez mais a vontade de Deus, para que possa realmente gerar um efeito que seja positivo e uma resposta adequada da parte de Deus. Que Deus abençoe.